Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bom, vamos lá, né, no vídeo de hoje, porque, meu Deus, tem tanto tempo que eu não posto um vídeo nesse canal do YouTube. Mas enfim, né, vamos lá. Bom, tô aqui com o meu computador, que é o meu instrumento de trabalho, pra contar pra vocês um pouco mais sobre o meu trabalho. Lá no Instagram, isso é uma pergunta assim, a pergunta recorde. Muita gente quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho, principalmente porque eu trabalho de home office. Então vamos lá, eu vou começar a explicar para vocês. Eu vou tentar trazer muitos detalhes e tentar explicar para vocês também um pouco do meu contexto, beleza? A minha profissão é redatora. O que um redator faz? Um redator, ele mexe com redação, com texto, parte textual. Então, eu escrevo textos, eu reviso textos, ou seja, textos que vêm pronto do cliente. O cliente manda, sei lá, o cliente quer que você faça um panfleto informativo. Ele vai te mandar todo o conteúdo. Aí você precisa revisar esse conteúdo se não tiver nada de alteração. Mas se ele tiver com uma escrita meio mais ou menos, você precisa dar uma repaginada nesse texto. Então, eu escrevo, crio coisas do zero. Eu também trabalho com textos prontos que o cliente manda. Crio campanhas publicitárias, textos para redes sociais, né? Tipo propostas para fazer posts, propostas de legendas. Nossa, é tudo que vocês imaginam. Outdoor, spot, que é aquelas propagandinhas que passam em rádio, sabe? De 30 segundinhos. VT, que é aquelas propagandinhas que passam na televisão. Folder, panfleto, cartaz. A gente faz lá na agência outras coisas também, tipo brinde, cartinha, tipo você vai, sei lá, mandar um convite também tem isso, sabe? Então tudo que envolve essa parte textual, a gente cria lá. No caso, eu, Mércia, ou eu reviso algo que já foi criado, né, pra gente garantir que não teve erro, ou crio do zero. Bom, então eu acabei de explicar para vocês aqui, né, qual é a minha função. A minha função é basicamente isso. Agora, beleza, aí vocês sempre têm, assim, a dúvida, tipo, Mércia, eu queria muito trabalhar de casa também. Ô, Mércia, o que precisa ter para eu poder trabalhar assim de casa também? Muita gente tem vontade de trabalhar de casa assim também, né? Até porque você trabalhando de casa, se você é mãe, você consegue... cuidar dos filhos, você consegue cuidar melhor da casa. Às vezes, se você tem algum idoso em casa, alguma coisa assim, você consegue cuidar também, administrar melhor. Muita gente também não tem veículo, né? Mora longe de tudo, mora afastado do centro. Então, muitas pessoas têm interesse em trabalhar de home office. Mas, gente, já quero explicar pra vocês uma coisa muito importante. O meu caso, ele é um caso à parte, tá? Vou explicar o porquê. A minha vaga, a vaga que eu tô trabalhando no momento, ela não era home office. Era uma vaga presencial. Tanto que, quando eu entrei na empresa, eu trabalhava presencial. Só que eu tô sempre aqui na internet com vocês, né? Principalmente lá no Instagram, no MCasinha, que eu mostro minha rotina doméstica, minhas receitinhas e tudo mais. Então eu comecei a ficar muito aflita, porque no presencial eu não conseguia produzir conteúdo. E eu vi meus números tudo caindo e tal, e eu fiquei muito desesperada. Então, eu pedi as contas. É isso mesmo, gente. Eu pedi as contas, porque a minha vaga não era para trabalhar home office. Era uma vaga para trabalhar presencialmente. E aí, nessa, de eu pedir as contas e tal, eu cobri umas férias. E aí veio a proposta de eu permanecer na vaga, mas de home office. Então, eu quero deixar assim muito claro para vocês que não é difícil, né? Quero falar para vocês que é muito difícil assim a gente encontrar vagas que é home office. Isso aí é muito difícil. No meu caso, a minha não era. A minha, por conta do meu contexto, que acabou acontecendo isso, mas a vaga não era. Outra coisa que vocês me perguntam muito é a formação. Mércia, o que precisa ter para ser um redator, para fazer o que você faz aí? Esse também é um outro contexto à parte, gente. Não, a minha vida é cheia de causos. Esse é outro contexto à parte. O que aconteceu? Eu, Mércia, sou formada em letras. É isso mesmo, gente. Sou formada para ser prof de português e inglês. Inglês não é muito lá essas coisas, né? Mas a gente se esforçou aí para concluir e pegar o diploma.
Então, gente, eu sou formada em letras. Eu conhecia uma mulher que trabalhava lá na agência já. Ela propôs essa vaga pra mim e aí perguntou se eu queria fazer um teste. Como eu trabalho com textos, né, eu corrigia muita redação, eu gostava muito de trabalhar com redação. Então eu já estava acostumada a corrigir coisas, a revisar coisas e tal. E por isso que eu topei fazer o teste, né? E aí aconteceu que deu tudo certo. Aí eu fui fui aprendendo, porque os gêneros textuais publicitários, eles são totalmente diferentes dos gêneros textuais que a gente aprende lá fazendo letras, que a gente trabalha lá na sala de aula, totalmente diferente. Então eu tive que aprender muita coisa do zero, tive que correr atrás do prejuízo, e aí eu fui aprendendo aos poucos. Uma coisa pra mim, uma das coisas mais difíceis, assim, do meu trabalho é você ter que dizer muito com pouco. Ou seja, às vezes você tem que, por exemplo, criar um outdoor, você tem que ter uma frase só lá, muito curta, e ela tem que transmitir o máximo de informação possível. Isso pra mim era terrível, porque o gênero textual que eu precisava, tipo, menor era, tipo, sei lá, um resumo de artigo, por exemplo, uma resenha, que ainda assim, uma redação, que é uma página. Então você tem que aprender a dizer muito com poucas palavras. Essa daí pra mim, gente, é assim, foi o maior desafio de tudo. Então, parando pra analisar, essa vaga não é para uma pessoa formada em letras, né? Eu meio que caí de paraquedas, mas eu fui me esforçando, eu fui correndo atrás, eu fui aprendendo bastante, quebrei muita cabeça, fiz muita coisa errada, muita coisa assim, texto formal, e às vezes não é um texto formal que um texto publicitário espera da gente, né? Porque você tem que se aproximar do seu público. Como você vai escrever formal? Ninguém vai entender, não vai prender atenção, as pessoas não vão parar para ler, né? Qual que é a formação ideal para esse cargo, né? Para ser uma redatora publicitária? O cargo ideal é ou uma pessoa que fez publicidade e propaganda ou uma pessoa que fez jornalismo, né? Área de comunicação, né? Eu não tenho nenhuma das duas formações, porém eu tinha o domínio de corrigir e escrever texto, mexer com texto. Então, de certa forma, eu não saí totalmente da minha área, tinha uma certa relação, né? O X da questão é que eu tive que buscar mais informação e aprender mais coisas, né? E aí, gente, é isso. Para esclarecer a dúvida de vocês, muita gente tem dúvida, né? Quer saber mais, porque as pessoas têm vontade, né, de trabalhar assim também. Eu acredito que tenha várias empresas no mercado que contratam, assim, funções para home office, né? Tipo, para trabalhar home office. Mas nesse não foi o meu caso. O meu contexto levou a isso acontecer, mas não era a proposta inicial. Aí só para explicar certinho para vocês. E é isso, gente. Se você tiver alguma dúvida que eu não expliquei aqui no vídeo, deixa um comentário aqui que eu respondo vocês. Tchauzinho, um beijo!